Estamos aqui no Departamento de Controle do Espaço Aéreo de São Luís, no aeroporto Cunha Machado. Vamos conversar com o comandante Major Aviador Fernando Curvo. E ele vai falar a respeito das atribuições do DTCEA no Espaço Aéreo do Maranhão. Comandante. O DTCEA São Luís tem por missão prover o serviço de segurança e controle do espaço aéreo através das informações meteorológicas, serviço de informações aeronáuticas, serviço de busca e salvamento, serviço de controle de tráfego aéreo e comunicações e navegação em toda a área de jurisdição. Como é que é feito o controle do tráfego aéreo no espaço aéreo do Maranhão? Através de todos esses instrumentos, nós temos os operadores que dão o suporte para os pilotos, desde o planejamento do seu voo, a transmissão e recebimento, as autorizações dos planos de voo e desde a partida, taxiamento das aeronaves, decolagem, toda a navegação aérea através dos equipamentos aqui em São Luís e também em outras partes, outros locais próximos aqui na região, equipamento de comunicação, de navegação distribuídos no terreno e os nossos operadores, controladores de tráfego aéreo na atividade fim, orientando, autorizando e melhorando então o fluxo para que todos consigam ir com segurança para seus destinos. Em situações de emergência, qual a função do DTCEA? Nas situações de emergência, durante o voo, o piloto vai informar quais são as atividades ou até onde a aeronave dele consegue chegar, qual tipo de emergência, o controlador vai estar executando as instruções, né, para o pouso dele no aeroporto mais próximo ou aqui no aeroporto internacional e no qual ele vai ter todo o apoio, seja de controle de tráfego aéreo e também das equipes de solo, de bombeiros e de resgate logo após o pouso, se houver acontecer um acidente de verdade. Major Curvo, é muito comum a gente ouvir na imprensa, a nível nacional, a seguinte frase: o aeroporto está fechado. O aeroporto foi fechado por um período de 1 hora, 2 horas. Em quais circunstâncias acontece de um aeroporto em qualquer estado brasileiro ficar fechado? Existe interdição do aeroporto e impraticabilidade. O mais comum desse termo aeroporto está fechado é em relação às condições meteorológicas, né? Mas, na verdade, os aeródromos que operam por instrumentos, é mais difícil disso acontecer e quando as condições meteorológicas estão abaixo dos mínimos de operação por instrumentos em determinado aeroporto, né, que o pessoal fala que o aeroporto está fechado. Porém, o aeroporto não fecha, 24 horas as operações e determinados tipos de aeronaves ou operações militares podem sim, mesmo quando o aeroporto está fechado, fazer a operação. Bom, aqui em São Luís, por exemplo, na chegada da presidenta Dilma Rousseff, o aeroporto foi, no caso, interditado até a aterrissagem do avião e decolagem. Como é que foi feito esse trabalho? A palavra é interdição. Ocorre toda uma interdição diária para a chegada do Força Aérea 01, levando a presidente e sua comitiva. Então, esse é mais um caso, por exemplo, em ocasião especial também, que o aeroporto pode ser interditado. Sim. Bom, Major, e agora vamos falar também das ações do DTCEA na sua gestão. O senhor já está praticamente 3 anos como comandante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo em São Luís e queríamos saber do trabalho do DTCEA na sua gestão. Nós estamos, além do trabalho de constante atualização dos equipamentos, que é feito pela Força Aérea e nós recebemos de forma sistêmica, né? Colocando equipamentos mais novos e com a melhor garantia tecnológica, a manutenção desses equipamentos para dar suporte, né?
O treinamento dos operadores, técnicos, controladores, meteorologistas e operadores de informações aeronáuticas. Esse treinamento constante, aprimoramento deles na língua inglesa, capacitação na operação desses equipamentos cada vez mais modernos. E o doutrinamento. Em relação a atividades junto à comunidade aeroportuária e aos pilotos de forma final, nós temos realizado várias ações também para trazer e estreitar as relações, no sentido de que, buscando e o pessoal entendendo o serviço realizado e a importância, possa aumentar a segurança de voo ou a segurança operacional como um todo aqui na nossa região do Maranhão. Bom, o senhor falou agora em off da construção ou implantação de uma nova torre de controle. Essa construção, essa implantação, o funcionamento dessa torre, ela vai ocorrer quando, Márcio? As obras iniciam em outubro deste ano, duração aproximada de 6 meses. O sistema EICANS vai ser implantado e ele serve para diminuir a carga de trabalho do controlador. Então, os sistemas automatizados vão facilitar a operação, ele vai ficar mais concentrado, então, nas aeronaves que ele está controlando. Ele fica mais tranquilo, com mais tecnologia dando suporte para ele, consegue aumentar a segurança para as aeronaves no final das contas. Bom, o aeroporto 24 horas em funcionamento, a média de aeronaves que decolam e aterrissam aqui no Maranhão. Nós estamos na faixa de 35 mil a 40 mil pousos previstos para esse ano. Para esse ano, né? Isso daria o que, em média, por dia de voos? Mais de 100 tráfegos, um pouquinho mais de 100. Diários, né? E o DTC lá, Imperatriz, também faz esse tipo de trabalho ou tem ajuda de outro órgão? O destacamento de controle espacial de Imperatriz, ele realiza o trabalho de detecção e telecomunicações. Então, ele tem o suporte para a navegação aérea, através dos radares, os equipamentos de VHF, de UHF, de Datalink, equipamentos para aviação civil e também para aviação militar. E o controle propriamente dito é feito pela Infraero através do GNA da Infraero. Mas já quando, num caso emergencial, quando uma pista se encontra de alguma forma obstruída ou algo que impeça a aterrissagem do avião, quais são as orientações do DTC para o comandante da aeronave que está tentando nesse momento aterrissar no aeroporto? Vai depender dos casos específicos e a gente segue a normatização da Organização da Aviação Civil Internacional, né? Mas a torre é o órgão específico que vai estar realizando essa coordenação junto com o piloto. E o comandante da aeronave tem as suas responsabilidades e atribuições. Eles vão estar em conjunto verificando qual é o melhor para a segurança da aeronave e a segurança daqueles que estarão em volta, se for o caso de pousar fora de uma pista, ou quais os procedimentos e apoios que o piloto vai necessitar, requerendo então uma condição de emergência ou de socorro. Qual a área de abrangência, o limite do controle de tráfego aéreo feito pelo DTC São Luís? A terminal São Luís, ela tem 40 milhas de raio ao redor, iniciado pela pista do Aeroporto Internacional de São Luís, com altitude até 14.500 pés. Agora, os nossos equipamentos de detecção e telecomunicações, os radares, os equipamentos de VHF, os equipamentos de navegação, aí tem alcances na faixa de mais de 200 milhas, que dá mais de 400 quilômetros de raio. Então, uma área de abrangência bastante grande. Por exemplo, é possível daqui da torre de controle
de São Luís observar uma aeronave em qualquer outro estado brasileiro? Ou até mesmo os que estão entrando em fronteira, estão ultrapassando a fronteira e entrando no espaço aéreo brasileiro? Hoje, não. Nas condições normais, a gente executa o serviço de tráfego aéreo na torre, né? Agora, se houver essa necessidade, a gente pode receber aqui a síntese de outros radares do Brasil nessas fronteiras, como o senhor falou, e está daqui executando algum tipo de controle de aeronaves voando em outros lugares. Mas hoje esse serviço é realizado pelo Centro de Operações Militares do Sindacta 4. Então, aqui para a nossa região. Então, o pessoal lá de Manaus está observando toda a região e a fronteira da Amazônia Legal com os radares espalhados, inclusive utilizando imagens dos radares daqui de São Luís e de toda essa região que eu citei, e nacionalmente lá em Brasília, no Condabra, eles têm durante 24 horas por dia os operadores monitorando e checando, se for o caso, acionando as aeronaves de caça, os esquadrões da caça para fazer interceptação, ou os esquadrões de busca e salvamento para fazer o salvamento ou acompanhamento de alguma aeronave que estiver em emergência e que porventura entre sem querer ou por conta de uma pane na aeronave entre dentro do nosso espaço aéreo, será então conduzida para um pouso seguro. O DTCA São Luís ele realiza ações integradas? Sim. No dia a dia, nós realizamos a operação, o operador do aeroporto é a Infraero, aeroporto de São Luís, e o órgão de controle é o DTCE, né? Além disso, nós contamos com os bombeiros do Maranhão, que na seção contra incêndio, que fica aqui dentro do próprio aeroporto, e temos também Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Polícia Militar, né, para a operação do aeroporto, do aeródromo, como um todo, diversos órgãos operando em conjunto. As empresas aéreas também, as companhias menores, os táxis aéreos, todos operando em conjunto, aeroclube. Bom, para finalizar, se eu teria mais alguma informação para passar aos amigos internautas que acompanham o SJ Notícias sobre os trabalhos, as ações do DTCA em São Luís, no estado do Maranhão, no espaço aéreo maranhense? Agradecer à comunidade aeronáutica. Cada dia mais nós temos trabalhado em conjunto para um voo seguro em toda a nossa região. E agradecer ao povo morador do Maranhão, que o serviço de controle de tráfego aéreo aqui é bem visto, bem recebido pela população. Muito obrigado. Conversamos então com o Major Aviador Fernando Curvo, comandante do Departamento de Controle do Espaço Aéreo de São Luís. Direto do aeroporto Cunha Machado para o SJ Notícias, informando Stênio Johnny.